Olá, bom dia. Dando continuidade, então, ao nosso estudo aí sobre a estrutura da ONU. Vamos dar uma relembrada aí no que a gente já estudou. Nós estudamos aí os organismos principais da ONU, que é a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho de Tutela, que foi desativado, o Conselho Econômico e Social e a Secretaria-Geral. Lembrando que esses setores, eles desempenham atividades específicas, né, em cada área. Nós falamos que a Assembleia Geral, ela analisa e ela debate propostas em questões e os 193 países fazem parte e eles se reúnem uma vez por ano aí entre setembro e entre dezembro. Nós estudamos também que o Conselho de Segurança ele é responsável pela paz e ele é responsável também pela a manutenção da paz e da segurança mundial e integra aí 15 países, dos quais aí 10 deles são eleitos para mandatos de 2 em 2 anos e os outros 5 são permanentes, né, que a gente falou sobre eles, que são o Reino Unido, os Estados Unidos, a Federação Russa, a França, a China, que são os membros permanentes do Conselho. Nós falamos que esses membros, eles têm poder de veto, que é proibir a concretização de decisões tomadas. Então, cada país tem direito a um voto e as decisões são determinadas por meio do voto afirmativo, onde pelo menos 9 dos 15 membros, entre eles todos os permanentes, devem estar de acordo com a proposta em pauta. E a gente discutiu sobre isso, né? Sobre a criação de mais 5 vagas para que seja mais eficiente e para que seja mais igualitária esse Conselho de Segurança. Falamos também sobre a Secretaria-Geral, onde hoje quem faz parte da Secretaria-Geral é o Antônio Guterres, ele é de Portugal, ele tem um mandato até 2021, que é esse ano, ele pode ser reeleito. O secretário-geral, ele é escolhido, né, pelo Conselho, ele é recomendado pelo Conselho de Segurança, então, e depois que é recomendado pelo Conselho de Segurança, é levado à Assembleia Geral, onde é feita a votação. Então, o secretário-geral, ele tem o cargo máximo aí na hierarquia da ONU e ele vai sendo escolhido aí, recomendado, igual quando eu falei. Outra coisa também referente aí ao secretário-geral, que ele não pode pertencer a um dos 5 países membros permanentes do Conselho de Segurança. O mandato tem duração de 5 anos e pode ser reeleito, como eu já disse. Outra coisa também que a substituição do secretário, ela segue padrão de rotação geográfica. Essa imagem aqui foi do secretário que foi reeleito, que ele ficou bastante tempo, foi o Ban Ki-moon, ficou até 2016, depois de 2016 entrou o Antônio Guterres, que é de Portugal, que é o novo agora, vai até 2021. Nós temos o Conselho Econômico e Social, que é formado por 54 membros, que são escolhidos também pela Assembleia Geral, e eles atuam aí por 3 anos. O ECOSOC, ele coordena as atividades econômicas e também sociais da ONU, coordena também os organismos especializados e também as instituições ligadas à organização. Então, essa sessão, ela se reúne anualmente e tem duração de 1 mês, eles se reúnem aí, então. A Corte Internacional de Justiça, aqui onde são escolhidos aqui 15 juízes que compõem esse tribunal,
que são eleitos aí também pela Assembleia Geral, dentro dessa corte aqui. Qual que é a função da Corte Internacional de Justiça? É fornecer pareceres consultivos às questões jurídicas aí, apontados pelos demais órgãos e agências especializadas da ONU. Então, se alguma agência ou demais órgão perceber que tem alguma divergência, tem alguma coisa que não está de acordo, a Corte Internacional de Justiça vai fazer esse julgamento aí. E não julga pessoas, julga os órgãos da ONU, né? As organizações, os organismos da ONU e as agências especializadas da ONU, dando pareceres consultivos aí. E esses juízes aí, eles representam nacionalidades diferentes, cumprem um mandato de 9 anos e têm possibilidades aí de reeleição. Em caso aí de falecimento aí, o mandato, o juiz é substituído por outro da mesma nacionalidade. Agora a gente vai estudar aí as agências especializadas, como a gente falou aí, o ECOSOC, por exemplo, que coordena as agências especializadas. Aqui nós vamos estudar algumas agências especializadas, existem várias agências, nós vamos estudar algumas. Vocês já devem até terem ouvido falar sobre o OMS, sobre a Unesco. Então, essas são algumas agências que são espalhadas aí pelo mundo todo aí. Então, a ONU, ela tem agências especializadas trabalhando em áreas como saúde, como finanças, como agricultura, aviação civil e telecomunicações. Então, é muito importante essas agências. Por quê? Porque elas vão atuar nesse cenário aí e vão trazer projetos e vão realizar essas ações aí dentro da ONU e dentro dos países, né? Elas vão atuar dentro dos países, representando aí os países aí. Então, por exemplo, nós temos a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação. Qual que é a função da FAO? Ela procura aumentar os níveis de nutrição, melhorar a produtividade agrícola e as condições de vida das populações rurais. Ela tem a sede em Roma. Então, o principal desenvolvimento aqui desse projeto é combater a fome e aí através das práticas agrícolas e extrativistas. Então, é desenvolver os trabalhos agrícolas. Então, todo o trabalho agrícola voltado aí para acabar com a fome é dentro dessa agência especializada aqui. Nós temos a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, tem a sede em Genebra, é encarregada de garantir o respeito aos direitos dos trabalhadores em todo o mundo. Então, essa é a agência. Então, ela vai elaborar as normas, vai recomendar normas pertinentes aí às condições de trabalho. Por exemplo, liberdade sindical e reconhecimento do direito de negociação coletiva, eliminação de todas as formas de trabalho forçado, abolição efetiva do trabalho infantil, que ainda acontece em muitos países, o trabalho infantil, infelizmente, eliminação de todas as formas de discriminação em termos de emprego e ocupação. E nós temos a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, que tem a sede em Genebra. Qual que é a função da OMC? Regular e promover o comércio entre as nações. Então, as negociações que são promovidas pela OMC entre os países aí, então, relacionados ao comércio, tem a ver aí com a OMC. Já o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tem a sede em Washington, tem a função de integrar o Banco Mundial e o sistema financeiro global. Seu objetivo central são promover a cooperação monetária internacional e favorecer a expansão equilibrada do comércio.
Então, vai oferecer também auxílio financeiro, se caso algum país precisar, que se encontra em dificuldade econômica, o FMI vai ajudar com recursos aí, emprestando dinheiro com prazo limitado aí. Então, essa agência aí, ela atua nesse sistema aí. Então, qual que é a função? Reduzir os investimentos na área social e aprofundar, tenta, né, reduzir a pobreza, reduzir as áreas, os problemas sociais da melhor forma. E, infelizmente, existem algumas críticas relacionadas ao FMI que né, relacionada a isso, porque eles acreditam que esse Fundo Monetário Internacional ele faz o contrário, né? Ele tem gerado aí crises e tem feito com que vários países fiquem dependentes, né, de empréstimos, e aí vai criando uma dívida externa muito grande, e aí, infelizmente, não tem como depois o país investir, porque ele tem uma dívida muito grande, e vai gerando pobreza, vai gerando, ao invés de acabar com a pobreza, vai fazendo o contrário, né? Vai gerando mais pobreza ainda. Nós temos a OMS, que vocês já devem ter visto aí, que é a Organização Mundial da Saúde, que tem a sede na Suíça. Os 193 países membros estão comprometidos com a adoção e com a prática das normas e dos regulamentos sanitários. Então, tem que seguir as regras sanitárias. Nas nações em desenvolvimento, a campanha Saúde para Todos se esforça para oferecer à população água potável e imunização contra doenças que podem ser prevenidas. Então, tudo relacionado à saúde está dentro aqui dessa agência, como orientação sobre planejamento familiar, nutrição adequada, problemas como doenças cardiovasculares, câncer, alcoolismo, tabagismo, uso de drogas, tudo aqui a OMS, ela entra aí com programas, fazendo propagandas, né? Tudo relacionadas. Em 1980, por exemplo, após 13 anos de muito trabalho, a OMS conseguiu uma de suas maiores realizações, a erradicação mundial da varíola, que é uma doença, né? Atualmente não existe mais essa doença, então essas são metas que precisam ser alcançadas aí, e hoje a OMS tem trabalhado aí com relação aí ao coronavírus, né? Se você entrar aí no site da ONU, você vai visualizar sobre isso, sobre o que a ONU tem feito com relação aí a essa pandemia aí que nós estamos vivendo. Nós temos a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é chamado de Unesco. Então, todo o recurso gerado para a educação, para a ciência e para a cultura está aqui dentro da Unesco. Tem sede em Paris. Então, promove a cooperação internacional por meio do desenvolvimento tecnológico, elevar os padrões educacionais em todo o mundo. Então, seu principal objetivo é reduzir o analfabetismo que ainda existe em alguns países. No nosso também, a taxa de analfabetismo é alta. Para tanto, a Unesco ela financia a formação de professores, cria escola em regiões onde tem muitos refugiados, realiza pesquisas para a exploração dos recursos naturais, dirige vários programas, como de proteção de patrimônios culturais, naturais, desenvolvimento de meios de comunicação. Então, várias áreas de pesquisas aí a Unesco tem desenvolvido aí. Além disso, coordena atividades de preservação e restauração de patrimônios históricos, né? Preservar esses patrimônios históricos da humanidade. Então, a Unesco tem trabalhado. E tem a Fundação
das Nações Unidas para a Infância, que é a Unicef, que é sediada em Nova York, nos Estados Unidos. Foi criada em 1946 para desenvolver políticas em favor de crianças da Europa e da China para a Segunda Guerra Mundial. E em 1953 tornou-se integrante permanente da ONU. Hoje ela atua em mais de 190 países, principalmente nos menos desenvolvidos, além do atendimento a crianças e adolescentes. O Unicef oferece ajuda para vítimas de enchentes, de fome, de conflitos políticos. Então, são projetos que são financiados para contribuir aí, né, com voluntários de governos, organismos. Então, tem vários projetos aí voluntários, né, várias ONGs que são criadas aí, que têm incentivos aí da Unicef, e é responsável pela vacinação de 58% das crianças do mundo também. Então, essas são algumas das agências especializadas da ONU. Então, vamos lembrar, FAO, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, OIT, Organização Internacional do Trabalho, FMI, Fundo Internacional Monetário, Fundo Monetário Internacional, OMC, Organização Mundial do Comércio, OMS, Organização Mundial da Saúde, Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, e tem a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. E nós temos também as conferências mundiais que são debatidas, como eu falei para vocês, na Assembleia Geral, todos os anos são debatidos temas relacionados à atualidade, né? Aquilo que tem na atualidade, os problemas relacionados, tudo aquilo que tem gerado problema na atualidade. Então, vários temas já foram debatidos e vários projetos nessas assembleias já foram criados também. O Objetivo do Milênio é um projeto que já foi criado. A Agenda 2030, que vocês vão pesquisar, é um outro tema que tem aí a Agenda 2030 com 17 objetivos a serem atingidos até o ano cujo nome faz referência. Vocês vão pesquisar sobre essa Agenda 2030 e não vou falar muito sobre ela, porque vocês vão pesquisar e a gente vai discutir sobre ela na próxima aula Zoom, sobre esses objetivos do milênio aí, tá? Então, as conferências mundiais, elas têm possibilitado significativos progressos e projetos também, né? Onde reúne milhares de participantes e causam vários impactos aí no comportamento social, mobilizam governos, comunidades locais e também organizações não governamentais. Nelas ocorre o exame de novas propostas, estabelecimento de normas e diretrizes internacionais que guiam as políticas nacionais e também a apresentação de relatórios. É lógico que se propostas são levantadas, se projetos são levantados, você precisa levar também relatórios. O que cada país tem feito? Tem realizado? Tem feito alguma coisa? Porque não adianta você participar de uma organização e você não chegar a realizar nada. Então, você precisa anualmente apresentar relatórios satisfatórios. Então, isso tudo é cobrado dentro da ONU, relatórios dos países, para saber se os países têm cumprido os objetivos aí, se eles têm cumprido os objetivos da ONU. Então, em 1995, após 50 anos de atuação, a ONU despertava reconhecimentos pelos avanços conquistados e críticas pelos fracassos, né? Então, assim, foi criada em meio à discussão sobre o cumprimento ou não de seu papel, a instituição desenvolveu 8 objetivos de desenvolvimento que precisavam ser cumpridos
precisavam ser alcançadas há 15 anos, né? Nos primeiros 15 anos. É lógico que isso não foi alcançado, que é erradicar a fome, acabar com a miséria, promover a saúde, acabar com o analfabetismo, igualdade entre os homens e as mulheres, e vários outros objetivos foram estimulados aí, né? E isso, lógico, que não foi cumprido aí dentro desses 15 anos. E aí foi criado o Objetivos do Milênio, que é essa Agenda 2030, que vocês vão pesquisar depois. E aí eu vou querer saber o que vocês acham sobre essa Agenda 2030, se serão cumpridos esses 17 objetivos aí. Esse compromisso, né, que esses países fizeram aí em cumprir esses objetivos aí. Então, gente, aqui fica, então, algumas conferências mundiais já debateram sobre o quê? Sobre a população, desenvolvimento, sobre o meio ambiente, também já debateram aí sobre as questões das mulheres, sobre assentamentos urbanos, sobre, né, as casas, sobre igualdade de sexos e respeito mútuo, também já debateram sobre desenvolvimento sustentável, sobre o meio ambiente, mas o que tem mais se discutido, como eu já falei na aula passada, na atualidade, é sobre os efeitos climáticos, né? A preocupação com o meio ambiente. Tá bom? Então, fica aqui essa aula, só para a gente complementar a nossa aula passada, e a gente, na nossa próxima aula Zoom, nós vamos fazer um debate aí. Espero que vocês façam todas as atividades, estudem bastante para as provas, já comecem já a estudar, estudem devagar, estudem as partes, tá bom? Beijão para vocês e fiquem com Deus.